Pessoal, então vamos para a terceira questão do nosso exercício de aula, tá? Bom, essa questão vai misturar um pouquinho de paralelismo entre duas retas cortadas por uma transversal, que nós vimos na aula passada, e vai misturar um pouco da matéria de hoje, tá bom? Então, como é que a gente faz essa questão aqui, ó? Ele me dá duas retas paralelas, a reta R e a reta S, ok? E tem quase que um triângulo aqui, e ele quer descobrir quanto vale o ângulo X. Então como é que eu posso resolver essa questão de um jeito bem prático? E a maneira que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos usar uma malandragem aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Observe que isso aqui é uma reta, a reta R. Isso é uma reta, ela é infinita para todos os lados. Então perceba que eu posso dar uma prolongadinha nela aqui, ó. Isso aqui vai me ajudar a resolver essa questão, ó. Se eu dar uma prolongada nela, ó, olha o que acontece. Isso aqui passa a ser o quê? Passa a ser duas retas paralelas cortadas por essa transversal aqui, ó. Uma transversal. Então, quem é esse ângulo aqui? Aí a gente pode usar um pouco da nossa aula de paralelismo. Porque antes eu não podia, agora eu posso. E veja por que eu posso. Eu posso porque agora eu criei duas paralelas cortadas por uma transversal. Tá bom? Então vamos continuar. Então, olha só. O que eu preciso? Eu preciso verificar se pela regrinha do Z, né, a gente usa essa regra prática. Então, vamos verificar pela regrinha do Z. Ó, não temos alternos internos, porque senão esse ângulo estaria aqui. Mas nota que esse ângulo aqui, ó, por ser alterno interno com esse, ele é 70 graus, ele é congruente. Então esse ângulo aqui, ó, é 70. Mas note que esse ângulo que eu quero saber, que vai acabar formando um triângulo aqui, esse ângulo, ele também é 70. Por quê? Porque esses dois aqui, eles são opostos pelo vértice. Então, esse ângulo é alterno interno com esse, só que esse é oposto pelo vértice a esse ângulo. Se eu quiser descobrir esse ângulo sem fazer a regrinha do Z, sem fazer esse caminho, eu podia lembrar também que esse ângulo aqui e esse, eles são também correspondentes. Se eu quisesse lembrar direto, né? Eles são ângulos correspondentes. E eles possuem a mesma medida quando são correspondentes. É aquele caso que esse ângulo, ele não mudou a direção, não mudou sentido, não mudou nada, não mudou a abertura, ele só foi deslocado para baixo. Ok? Então, a gente podia pensar assim, né? Alterno interno com esse e esse aqui é oposto pelo vértice, ou direto, os dois ângulos são correspondentes, portanto vão ter a mesma medida. Porque o galho mesmo da questão era descobrir quem era esse ângulo. Porque o resto a gente tira pelo teorema do ângulo externo. Veja que, se eu tiver esse ângulo aqui, ó, eu posso tapar ele, ó, eu tenho o externo dele. Como eu quero descobrir o x, eu posso tapar esse ângulo e usar o teorema do ângulo externo. Então, olha só, pelo teorema do ângulo externo, olha o que eu tiro, que se eu tapar esse aqui, o externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos. Então, 2x mais 20 graus é igual a 70 graus, que é o ângulo que a gente descobriu, que é esse ângulo aqui do triângulo, mais o ângulo x que eu quero descobrir. E agora resolver uma equação, pessoal. Então, 2x, esse x vai passar negativo para cá, 70 graus mais 20 graus, tá meio feio, né? 70 graus mais 20 graus é menos 20 graus, né? Porque estava negativo aqui, então para equilibrar a balança ele passa negativo. Então 2x menos x dá x, 70 menos 20 dá 50. Então o x é igual a 50 graus.
Então o meu x é 50 graus. E note que eu podia, se eu quiser verificar, eu coloco 50 aqui. Então 70 mais 50 dá 120. Note que se eu substituísse esse valor aqui, nesse ângulo, tinha que dar 120 também, né? Pela proposição. Então seria 2 vezes x, 2 vezes 50 mais 20. 2 vezes, né? Se eu fosse verificar se está certo, né? Isso aqui tem que ser igual à soma disso, né? A soma disso é 70 mais 50. Então seria 2 vezes 50 mais 20 graus. Portanto, isso aqui seria 120. Então, o raciocínio está certo. É 50 graus a resposta. Então, a nossa resposta é x igual a 50 graus. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão, então.